Destacando agora o jogo do Galo. O Atlético foi a São Paulo, empatou com o Palmeiras, 0-0. Léo Figueiredo, daqui a pouco eu chamo o Cláudio Rezende, a gente vai falar sobre a entrevista dada pelo Hulk. Mas antes disso, o jogo do Atlético, você comentou na Itatiaia. O Atlético merecia a vitória ou o placar foi justo? Foi justo, Álvaro. O placar foi justo com o Galo e com o Palmeiras. E acho até que o 0-0 foi justo, porque não foi um jogo de grandes chances, tanto de um lado quanto do outro. Para ser sincero, me recordo de uma grande chance que o Palmeiras teve no final do primeiro tempo, quando o Rafael Navarro saiu na cara do Everson, um passe errado do Alonso. Mas o Galo teve algumas finalizações, o Lomba não teve grande trabalho, o Palmeiras teve algumas finalizações, o Everson não teve grande trabalho. Foi um jogo de muita marcação, um jogo de muita inteligência dos treinadores, de boas equipes, de boas defesas e de muitos desfalques, né, Álvaro? Não tem como a gente não colocar que jogadores importantes fazem falta mesmo para elencos bons como tem o Galo e o Palmeiras. Agora eu faço essa pergunta para você, Alexandre Simões, porque você falou durante a semana. Atenção, pessoal, atenção os apostadores. Fiquem atentos aí porque Atlético e Palmeiras empatam direto, né? Você não falou? Lá na Arena Palmeiras? Na Arena Palmeiras. O 9º jogo entre eles, o 6º empate. O 6º empate. O que, então, que eu quero dizer? A cada 3 jogos eles empatam 2. O que eu quero dizer com isso? O Léo tá falando aqui sobre os desfalques. Nos outros jogos não tivemos tantos desfalques e mesmo assim eles não conseguiram vencer o outro. Hoje foi por causa dos desfalques? Olha, o Álvaro, o que eu acredito é o seguinte, a visão que eu tive é que foi um jogo de Copa num campeonato. E isso foi provocado pelo respeito. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Até porque a derrota num confronto desse abala muito. Porque é um jogo especial. Por mais que os 3 pontos que o Atlético vai disputar quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã vale o mesmo tanto que os 3 pontos contra o Palmeiras. Só que, para o Atlético, perder para o Palmeiras é diferente de perder para o Fluminense, por mais que... Entendeu? É a situação do psicológico e isso vale demais. Como o jogo foi na casa do Palmeiras, sim, o Atlético fez com que o Palmeiras deixasse de pontuar. Né? De conseguir 3 pontos em cima dele. E eu acho que o empate foi bom para os dois. Por quê? Por motivos diferentes, os dois estavam muito desfalcados. O Atlético, por lesões, não tinha Keno, não tinha Vargas, não tinha Zaratio. São 3 grandes opções ofensivas. Tinha um Arana na seleção. E não tinha um Arana na seleção. O Palmeiras, por outro motivo, por convocações, ele não tinha o Everton, Gustavo Gomes e Danilo. São as 3 melhores peças do seu sistema defensivo. Perdeu o Rafael Veiga com 15 minutos. Sim, e não tinha o Atuesta, que poderia ser o substituto dele mantendo o esquema, mas estava na seleção colombiana. Uhum. Ele poderia manter o esquema com o Atuesta, mas ele não tinha um meia da qualidade do Atuesta no banco para substituir o Rafael Veiga. Aí ele teve que mudar o esquema, botar o Rafael Navarro como centroavante. E mudou completamente a configuração do Palmeiras. Né? Ele não tinha, pro lugar do Gomes, ele lançou o Luan, que vinha de lesão, porque ele não tinha o Kusevic, que estava na seleção. Então, se você pega o tanto de ausências que a gente teve, o Atlético, o jogo foi em São Paulo, ok, mas Atlético e Palmeiras, jogando em qualquer lugar, o mando de campo é uma coisa que, né, que não tem lá esse peso que tem, por exemplo, num jogo contra um time menor. Porque são 2 times de muita qualidade, 2 times que jogam fora de casa da mesma forma como jogam dentro. Mas eu coloquei... jogadores que não sentem tanta pressão. Eu não justifiquei o empate por causa dos desfalques. Eu justifiquei o 0-0. Porque eu imagino que se o Palmeiras estivesse completão e o Galo completão, seria um jogo para gols. Provavelmente poderia ser mais um empate. Mas teria sido um jogo, talvez um jogo mais bonito. Um jogo com mais chances. Foi um jogo defensivo, até mesmo porque os desfalques pesaram. Principalmente pro Galo, os desfalques da frente. Mas foi um bom jogo, né? Foi um jogo bom para quem gosta de analisar taticamente o jogo. Para quem é torcedor e não se preocupa muito com o que está acontecendo, quer ver só bola na rede, para quem torce para os outros times, tirando a torcida do Corinthians, que gostou, porque o Corinthians com resultado fica na liderança, não foi um jogo tecnicamente tão bom, mas cabe exatamente no que disse o Simões, que foi um jogo de Copa no Campeonato Brasileiro. Geralmente, jogo de decisão não é um grande jogo, tecnicamente falando. É um jogo emocionalmente pesado, mas não é um grande jogo tecnicamente falando. E lembrou demais os 2 confrontos entre eles nas semifinais da Libertadores do ano passado. Exatamente. O 0-0 lá na Arena Palmeiras e o 1-1 aqui do Mineirão, quando o Palmeiras só tomou atitude depois de sofrer o gol do Vargas.
e depois que sofreu o gol do Vargas, conseguiu o empate com o Dudu e conseguiu a classificação para a decisão pelo gol qualificado que não tem nessa Libertadores. Mas foi um jogo em que estava evidente que a preocupação dos dois treinadores era muito mais em anular a força do adversário do que até em tentar mudar a maneira de jogar, o que é muito difícil por causa do calendário, por mais que eles tivessem uma semana. Então, Álvaro, a força do Palmeiras que era o meio de campo, aí ele perde muito com a saída do Rafael Veiga, mas o lado de campo do Palmeiras, Dudu e Rony, não conseguiram jogar, né? Que grandes jogadas eles criaram. A grande chance do Palmeiras foi muito mais num erro do Atlético do que numa criação do Dudu ou do Rony. Mas muito pela ótima partida que fez o Rubens e também o Mariano. Sim. Né? Aí, por outro lado, o Hulk. Murilo fez um grande jogo, Sim. zagueiro do Palmeiras. Mas aí também tem muito lado de anular o que o outro tem de muito bom, né? E com certeza criar um sistema para que isso possa acontecer. Então a gente viu um jogo em que muito mais se anulou a qualidade do adversário do que propriamente se tentou criar uma alternativa para poder buscar o gol. Agora, foi um bom jogo porque a gente viu gente de qualidade tratando a bola. Alguns bons lances, alguns bons momentos. Mas é isso que eu coloco. Foi um jogo de Copa num campeonato. E o jogo de Copa entre grandes clubes, jogo decisivo, geralmente ele é chato, geralmente ele é ruim. Foi o que aconteceu na Arena Palmeiras.